Shalom aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo aí para elevo de conhecimento e graça e conhecimento para os amigos pastores, obreiros, evangelistas, cooperadores e missionários da obra de Deus. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, comentarista bíblico, comentarista judaico. Somos aí historiador e arqueólogo para a graça do Senhor Jesus. Vamos aí dar continuidade a mais alguns estudos. Estamos aí terminando um estudo temático sobre os 66 livros da Bíblia e estamos agora falando aí do livro da primeira epístola de Timóteo. Agora nós vamos falar da segunda epístola de Timóteo e a sua biografia temática, através de um estudo exegético avançado, através de uma hermenêutica avançada e também através de uma homilética avançada. Um estudo minucioso e um estudo com muito cautela, com muito amor, com muito carinho, a biografia de cada livro. E agradeço a Deus por cada professor que tem me ajudado a granger a este vídeos e fazer publicações deste vídeo. Tanto o pastor Elias Soares, Fábio Sabino e outros demais pastores que têm aí ajudado, proporcionado nesta graça de sabedoria e conhecimento. Quero agradecer a todos aqueles que têm visto estes vídeos. Isso mesmo. Se inscreva neste canal, indica o seu amigo para poder aí ter um conhecimento mais amplo, para ter aí um conhecimento para poder fazer um sermão legal, um sermão top, para poder você ter aí uma ajuda a mais, para você poder aí fazer um bom sermão, né? E ser um modelo na casa de Deus, na área da palavra, na área da pregação. Hoje fizemos aí o comentário sobre a primeira epígrafe ou primeira epístola de Timóteo e agora a gente vamos fazer o segundo laudo da segunda epístola de Timóteo. Isso mesmo, vamos fazer um estudo temático sobre a biografia deste grande homem chamado Timóteo. Vamos lá para mais uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete para a glória de Deus. Vamos lá? Olhando a primeiro ponto de vista da epístola de Timóteo, da segunda epístola de Timóteo, sabemos que a segunda epístola de Timóteo é dividida em 4 fases, diferenciada com a primeira epístola, que também tem 5 fases. Agora, a segunda epístola de Timóteo tem 4 fases. E qual seria o nome dessas fases? As 4 fases é chamada, primeira fase, referência às pessoas em alerta na área cristã, colocando as pessoas em referências em alerta na área cristã. Segunda fase, ministério do evangelho. Terceira fase, apostasia e os falsos mestres da época. Quarta fase, admoestações das pessoas que transmitiam uma falsa palavra, um falso ensino. Olha só que interessante, meus amados. Interessante isso. As pessoas que trazia falsa mensagem e falsa testemunho da palavra de Deus. Isso aconteceu na segunda epístola de Timóteo e Timóteo teve que lutar contra isso. O livro de Timóteo, a segunda epístola de Timóteo, foi escrito em Roma no ano 68, no ano de Cristo. Paulo foi libertado da prisão depois do registro de Atos 28. Olha só que interessante. Então esta carta, ou melhor dizendo, esta epístola foi escrita antes, ou depois, né? Melhor dizendo, depois que Paulo foi solto. Foi escrito essa segunda epístola de Timóteo. Você sabia disso? Olha só que interessante. Agora, o segundo ponto de vista da segunda epístola de Timóteo, você sabia que o livro de 2 Timóteo, ou segunda epístola de Timóteo, foi escrita na segunda prisão de Paulo em Roma, como também foi o último das 3 epístolas pastoral que Paulo escreveu? Você sabia disso? E também
quando nós observamos a segunda epístola de Timóteo, ela contém 4 capítulos e 83 versículos, e como também 68 versículos históricos. Ao terceiro ponto de vista desta epístola de 2 Timóteo, o livro da epístola, segunda epístola de Timóteo, fala de 4 coisas sobre o dom. Olha só, 4 coisas sobre os dons. E qual seria sobre essas 4 coisas que Timóteo fala sobre os dons? Vamos ver. O dom espiritual é ousadia. O dom espiritual de fortaleza. O dom espiritual do amor. E o dom espiritual da moderação. Então, esses são os 4 dons sobre que Paulo, ou através de Timóteo, ele transmite falando, ensinando sobre os dons da ousadia, os dons da fortaleza, os dons do amor e o dom da moderação. E isso, quem fala isso é Timóteo, explicando sobre esses dons nesta época. Ao quarto ponto de vista sobre a segunda epístola de Timóteo, você sabia que a segunda epístola de Timóteo fala das 9 formas que a Bíblia foi entregue? Vejamos desta forma. Vejamos então quais são as formas que foi entregue as Bíblias. Vamos lá ver. Primeira forma, audível com a voz de Deus. Êxodo 19, verso 19. Também Deuteronômio 5. Segunda forma, através de anjos, através de Atos 7:38, ou Hebreus 2 e verso 2. Ou Hebreus capítulo 2 e versículo 2. Terceira forma, através dos profetas, Atos 1 e versículo 21, Hebreus 1 e verso 1. Quarta forma, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, como também em Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o 5. A quinta forma, através dos apóstolos, capítulo de Atos 1 e versículo 2 e Efésios 4. A sexta forma, através de visões, como Isaías 6, como também Deuteronômio 8 e também como Ezequiel capítulo 1. A sétima forma, através de sonhos, Deuteronômio 2, Mateus 1, 20 e também Mateus 2 e verso 12. Então, irmãos, observamos que mostra a forma que foi entregue a Bíblia, a palavra de Deus, as suas formas, olha só a sua multiforme graça, que Deus revelava a palavra de Deus. O quinto ponto de vista da segunda epístola de Timóteo, o livro da segunda epístola de Timóteo, você sabia que o livro da Bíblia, Timóteo nos ensina que a Bíblia tem 21 nomes? Você sabia disso? Olha só, 21 nomes só no livro de Timóteo. Você sabia que disse isso baseado ao livro de Timóteo capítulo 3 e versículo 16? Olha só. E qual seria estas formalidades dos ensinamentos? Vamos lá observar esses 21 ensinamentos que na época Timóteo utilizava. Você sabia disso? Que Timóteo utilizava 21 tipos de ensinamento na igreja cristã? Isso mesmo, vamos observar. Primeiro ensino que Timóteo ensinava, as escrituras. Segundo o ensino da Bíblia que Timóteo ensinava, a sacra escritura de Moisés. Terceira escritura que Moisés ensinava era através das promessas de Deus. Quarto ensino de Timóteo, a palavra de Deus. O quinto ensino de Timóteo, sobre a palavra que traz vida. O sétimo ensino de Timóteo, a lei de Moisés e também no Salmo. Sétimo ensino de Timóteo, a lei do Senhor. Oitavo ensino de Timóteo, a lei dos profetas. Nono ensino de Timóteo, o livro sagrado do Senhor. Décimo ensinamento de Timóteo, a palavra que se fez verbo, o verbo que se fez carne.
11º ensino de Timóteo, a espada do Espírito Santo. 12º ensino de Timóteo, os livros antigos e o Novo Testamento. 13º ensino de Timóteo, sobre o livro da aliança. O 14º ensino de Timóteo, a palavra de Cristo. 15º ensino de Timóteo, a palavra da vida que se transforma em nossas vidas. 16º ensino de Timóteo, a verdade que liberta. 17º Timóteo, falando sobre a verdade do Evangelho. 18º ensino de Timóteo, ensinamento das verdadeiras falsas mensagens, que trazia mensagens que eram falsas. 19º ensino de Timóteo, a fé verdadeira em Cristo. 20 ensino de Timóteo, o Senhor da palavra. E o 21, ou melhor dizendo, segundo, 21, o ensino da justiça de Deus. Então, esses são os 21 ensinos que Timóteo ensinava na época, na igreja cristã. Essa é a comentário da segunda epístola de Timóteo e a sua biografia histórica. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando a todos um shalom kavai, kavai shalom, nesta quarta-feira. Shalom para todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém.